No alvoroço pós-soviético que prometia o amanhecer da democracia, a Rússia mergulhou, na verdade, em um crepúsculo de oportunismo e autocracia. Enquanto o mundo aguardava o nascimento de uma governança democrática, o que surgiu foi um teatro de ambições tirânicas, com Vladimir Putin como seu maestro audacioso. A narrativa de uma Rússia renascida, a partir de valores como liberdade e democracia, rapidamente azedou, revelando-se uma farsa estruturada por um oportunismo político voraz. Putin não foi um arquiteto relutante nesse processo. Ele foi de fato o estrategista-chefe, habilmente manipulando o xadrez político para erguer uma autocracia disfarçada. A cada movimento, ele fortaleceu as estruturas de poder que consolidavam sua posição, enquanto a promessa de democracia era sistematicamente esvaziada de seu significado, transformando-se em uma mera sombra, um reflexo distorcido do que poderia ter sido. A história da Rússia sob Putin é marcada pelo cinismo político que não apenas explorou, mas aprofundou a fragilidade das instituições democráticas, tornando-se um testemunho da transformação de uma potencial era de liberdade em um episódio de controle e manipulação. O problema da democracia na Rússia começou já a partir do momento em que ela deveria, na teoria, ter surgido, logo depois do colapso da União Soviética. O objetivo era estabelecer instituições democráticas e transformar o país em uma economia liberal. Porém, por conta de muitos fatores, um terreno fértil, muito propício para o autoritarismo começou a ser criado. O país já começou com um sistema jurídico e instituições fracas. Então, como vocês sabem, em 1991, a União Soviética deixa de existir e é substituída pela Rússia. Assume o Boris Yeltsin, primeiro presidente do país. Mas o próprio nascimento do país já começa com problemas, e é a isso que eu me refiro quando eu falo das instituições que já surgiram fracas. A Constituição de 1991 era meio ambígua em relação à distribuição de poderes, principalmente entre executivo, o presidente e o legislativo. Então não estava muito claro quem poderia fazer o quê, principalmente em relação à economia e às reformas. Qual foi o resultado disso? Uma crise entre o Boris Yeltsin, o presidente, e o parlamento russo, conhecido como Duma. Essas tensões que existiam desde o nascimento do país começaram a tornar as relações entre os poderes insustentáveis. Então, em 1993, o Yeltsin, o presidente, fez um decreto, o decreto número 1400, que foi inclusive televisionado. E o que ele fazia nesse decreto? Dissolvia o parlamento do país. O parlamento não gostou e falou que isso era inconstitucional. Tentou resistir, então houve uma confusão, uma crise que resultou em centenas de vítimas e que terminou com a vitória do Yeltsin, que introduziu uma nova constituição, uma constituição que expandiu os poderes da presidência em detrimento da legislatura. Essa constituição foi aprovada num referendo meio controverso que foi organizado às pressas em dezembro. O que esse primeiro acontecimento já nos diz sobre a Rússia? Que o país foi criado logo de cara com um sistema político no qual o poder era centralizado na figura do presidente. Ele já começou com instituições fracas. Para continuar, muita coisa foi acontecendo depois disso. Ao longo dos anos, as oligarquias foram se fortalecendo no país, com um pequeno grupo de empresários comprando participações nas empresas estatais a preço de banana, e conforme esses caras acumulavam riqueza, acumulavam também influência política. Não havia também, nesses primeiros anos, uma organização da oposição ao governo, que era muito fragmentada. Só nas eleições de 95 para o parlamento, por exemplo, foram mais de 40 partidos políticos que não tinham sequer uma plataforma política clara ou coerente. Isso dificultou o surgimento de uma oposição democrática que fizesse sentido e fosse eficiente. E quando não existe oposição, o que acontece? O poder não vê limites e o autoritarismo toma conta. Então, a gente está agora em 1995 e não precisa ficar confuso. Eu prometo que no final desse vídeo você vai entender por que a Rússia está assim hoje. Vamos voltar mais alguns anos. Lembra que eu falei que em 91 acabou a União Soviética e surgiu a Rússia? O que aconteceu logo em seguida?
A Chechênia, que fazia parte da União Soviética, declarou independência da Rússia e isso causou tensões entre o governo checheno e o russo, que se recusou a reconhecer a independência da Chechênia. Isso foi esquentando ao longo dos anos, com cada vez mais embates, até que em 1994, depois de várias tentativas frustradas de resolver essa disputa de maneira menos agressiva, a Rússia lançou uma intervenção militar em grande escala destinada a restabelecer controle sobre a Chechênia. E essa guerra terminou em 1996 com um acordo que não abordou diretamente a questão da independência da Chechênia, mas deixou a Chechênia como uma entidade independente sem reconhecimento internacional. E as forças russas se retiraram. Pessoal, sem ansiedade, que você vai ver onde eu quero chegar. O fim dessa guerra não foi realmente o fim, porque alguns assuntos ficaram mal resolvidos. Em agosto de 99 vem a Segunda Guerra da Chechênia, que foi um novo conflito entre a Rússia e separatistas chechenos junto com militantes jihadistas. O presidente em 1999 era o mesmo, desde 91, o Boris Yeltsin. Quem era o primeiro-ministro que tinha acabado de assumir? Vladimir Putin, que tinha acabado de assumir o cargo no lugar de outro cara, o Sergei Stepashin, que não durou muitos meses. Foi aí que o Putin começou a ficar conhecido e também se preparar para se tornar presidente. E essa guerra foi um grande palco para ele. Enquanto primeiro-ministro, o Putin teve linha dura em relação à Chechênia, prometeu restaurar a ordem e acabar com o movimento separatista. Isso teve um impacto gigantesco na sua popularidade, porque mostrou liderança, restaurou a estabilidade e mostrou controle da Rússia sobre seu território. E quanto mais ganhos militares a Rússia conquistava na Chechênia, mais a popularidade do Putin aumentava. Tá certo que a Chechênia ficou devastada, né? Mais de 300 mil deslocados durante o conflito, de 25 a 100 mil mortos do lado checheno, de 7 a 15 mil do lado russo, mas fato é que além de alavancar o Putin, de ter um impacto na sua ascensão ao poder, essa guerra despertou na população um sentimento nacionalista. E sempre que eu falo disso, eu gosto de frisar que nacionalismo é muito diferente de patriotismo. O patriotismo é amor e devoção ao próprio país, desperta um sentimento positivo. O nacionalismo é agressivo, demoniza tudo que vem de fora. Um inclui, celebra os valores e liberdades do país, e o outro exclui e tenta promover o próprio país passando por cima dos outros países. E é com base nesse nacionalismo que o Putin chega ao poder, que assume temporariamente o cargo de presidente depois da renúncia do Boris Yeltsin, que tinha aí uma popularidade baixa, problemas de saúde e também que já queria aí deixar um sucessor. Então o Putin assume como presidente interino, usa a máquina pública para fazer campanha, mesmo que só por 3 meses, e aproveita da visibilidade. É eleito em 26 de março de 2000, há 24 anos. É a partir de então que qualquer resquício de democracia na Rússia começa a ir pelo ralo. Ao longo dos anos, o Putin implementou uma série de reformas. Engraçado que quando a gente fala em reforma, parece algo positivo, para melhorar, mas não, foi o oposto disso. As reformas do Putin foram para consolidar o próprio poder. Em 2004, por exemplo, ele mudou um sistema para que os governadores não fossem mais eleitos pelo voto popular, mas sim indicados pelo presidente para ganhar mais influência regional. Isso durou até 2012 por conta de protestos que ocorreram no país, mas ainda hoje o governo consegue exercer influência em relação a quem pode concorrer. O que mais o Putin fez? Ele enfraqueceu a oposição política no país. Na verdade, não dá nem para falar que ela foi enfraquecida, ela praticamente deixou de existir. Só olhar para os candidatos que estão concorrendo hoje contra o Putin nas eleições. O Putin fez isso tanto usando o próprio sistema que ele ajudou a desenhar, por meio das leis que ele aprovou, que restringem o funcionamento dos partidos de oposição, mas também faz isso por aqueles outros meios, né? Perseguindo oponentes políticos sob acusações sem fundamento, muitas vezes até mesmo atacando essas pessoas fisicamente. Muitos acabam morrendo de maneira suspeita, alguns que do nada saem para fazer uma caminhada caem duros no chão, alguns são envenenados, outros simplesmente desaparecem. Outra medida absurda dele, uma lei de 2012, que ficou conhecida como Lei de Agentes Estrangeiros, que exige que organizações da sociedade civil que recebem financiamento
financiamento estrangeiro e se envolvem em atividade política se registrem como agentes estrangeiros. E esse é um termo que carrega conotações negativas na Rússia. Tem sido injetada na população ao longo dos anos a ideia de que existe uma grande conspiração do Ocidente para destruir a Rússia. Aquilo tudo que a gente já sabe. Aí quando Putin obriga essas organizações a se identificarem com o rótulo de agentes estrangeiros, é uma maneira de tentar tirar a credibilidade dessas organizações. E aqui a gente está falando de organizações importantíssimas para a democracia e os direitos humanos no mundo inteiro, como por exemplo a da Transparência Internacional. Outra ferramenta usada pelo Putin para acabar com a democracia no país foi o controle da mídia. Canais de TV que eram independentes passaram a ser controlados pelos aliados do governo. A NTV, por exemplo, que era um canal independente de notícias até o começo dos anos 2000, ou seja, que tinha liberdade de criticar o governo, foi gradualmente comprada pela Gazprom, que é uma estatal energética russa. É como se aqui no Brasil a Petrobras comprasse algum canal de notícias para ele ficar falando bem do governo e mal dos opositores, já que o presidente da Petrobras seria aí um indicado do presidente da República. E isso foi algo que permitiu que o Putin controlasse a opinião pública, quais informações ele queria que chegassem às pessoas e também, né, aquelas que ele não queria. A internet também passou a ser controlada por leis que permitem o bloqueio de sites, por mais que as pessoas encontrem maneiras de burlar isso, como por exemplo, né, o uso de VPNs, existe sim um controle da internet. A manipulação eleitoral na Rússia também é algo vergonhoso, com alegações de fraudes nas urnas, uso de verbas administrativas para apoiar candidatos pró-Putin. Tem também as emendas à Constituição de 2020, que permitiram que o Putin desse um reset nos seus mandatos, para ele poder concorrer mais 2 vezes, para ele poder governar potencialmente até 2036. Essas emendas também incluíram disposições que fortaleceram a autoridade presidencial e limitaram o poder do direito e dos órgãos internacionais na Rússia. A trajetória do projeto de democracia russo escancara uma ironia amarga, uma fantasia de liberdade corroída pelo oportunismo predatório de Vladimir Putin e dos bajuladores do seu círculo interno. Desde os primeiros dias do fim da União Soviética, a Rússia testemunhou não florescer da democracia, mas sua deturpação cínica em uma autocracia velada, onde o poder é manipulado com uma dissimulação maquiavélica. Putin, um verdadeiro tirano do xadrez político e um criminoso de guerra que tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, não só capitalizou as fraquezas institucionais russas, mas se aproveitou delas, fez com que ficassem ainda mais fracas e solidificou um regime onde qualquer oponente é esmagado e a verdade é sempre maleável. As instituições russas foram corridas não acidentalmente, mas como parte de um projeto deliberado de poder onde eleições se transformam em farsas, em referendos de popularidade e leis como a de agentes estrangeiros são armas contra a pluralidade de pensamento e a reação de organizações da sociedade civil que visam promover valores de humanidade e integridade. As emendas constitucionais que perpetuam o reinado do Putin não são nada além de um golpe de Estado legalizado, um escárnio à noção de mandato democrático. A história russa sob Putin é um testamento não apenas ao seu autoritarismo estratégico, mas à fragilidade da democracia quando confrontada com a ambição implacável e o oportunismo calculista. Agora, vamos falar das eleições dessa semana.